E se após ser completamente humilhado pelo seu chefe babaca, você acabasse ficando preso em uma ilha junto com ele e precisasse sobreviver ao ambiente hostil, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Linda tentando sobreviver em uma ilha deserta no meio do oceano, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a fome e o ambiente hostil em socorro. Essa funcionária não faz ideia do que é capaz de fazer quando ninguém mais está olhando. Em um dia como qualquer outro, a Linda Ridley chega no escritório para trabalhar, e é rapidamente abordada pelo Donovan, que é um colega de mesmo cargo, e quer saber se ela ainda está trabalhando no relatório da companhia. Então a Linda explica que terminou na semana passada, e conta que até incluiu números dos últimos anos, e estimativas de aluguel para mostrar o quanto é dedicada à empresa. Ouvindo isso, o Donovan avisa que vai apresentar os resultados sozinho, porque os acionistas preferem um grupo menor, o que confunde a Linda, pois foi ela quem colocou os números nos relatórios, e os ricaços disseram que a queriam na sala para caso tivessem alguma dúvida. Mas o cara inventa a desculpa de que todos vão saber quem fez o trabalho, porque o nome dela está num post-it no topo da pasta. Assim que o Donovan se afasta, a Linda percebe que vai ser o elevador de sucesso para mais uma pessoa, o que pega um pouco mal, já que a River, a colega do lado, escuta tudo, e não entende muito bem o que a mulher quer dizer. Por isso, a Linda simplesmente inventa uma desculpa, dizendo que é preciso subir degrau por degrau para ter sucesso. Nessa hora, um outro funcionário chama a River para ir num karaokê, e a Linda tenta se entrosar para ir junto, mas os colegas dão um sorrisinho sem graça e vão embora, ignorando ela completamente. E aí, para piorar a exclusão, a Linda vai espiar a sala de reunião e vê o Donovan jogando o post-it dela no lixo para receber todos os créditos sozinho, o que acaba sendo o último prego no caixão de quem já estava bem desanimada. Mais tarde, a Linda está em casa fazendo lanche e reclamando com a calopsita sobre como não pode nem mesmo apresentar o trabalho. No entanto, ela acredita bastante que as coisas vão mudar quando o Bradley Preston assumir o cargo do pai no dia seguinte e se tornar o chefe dela. Isso porque o atual chefe deixou bem claro pro filho que a Linda é a próxima na fila para ser promovida a vice-presidente, o que mostra que ela realmente é valiosa para a companhia. Fora que esse Bradley é bem boa pinta, e a analista jura que ele flertou com ela durante a festa de Natal. E é para descansar pro próximo dia, a Linda decide assistir a um programa de sobrevivência, enquanto aproveita o lanche. Na manhã seguinte, o executivo Franklin apresenta o Bradley como sendo o novo presidente da empresa. Isso deixa a Linda tão ansiosa que ela simplesmente guarda o sanduíche na gaveta e limpa a boca de qualquer forma, tentando ficar minimamente apresentável para passar uma boa impressão. Assim que o Bradley passa pela mesa dela, a Linda se levanta rapidamente para cumprimentar o presidente, se apresentando como sendo a mulher com quem ele conversou na festa de Natal, e falando que sente muito pelo pai dele. O problema é que a única resposta que o Bradley consegue pensar é no resto de comida que estava do lado da boca da funcionária, o que acaba sendo extremamente nojento. Mas ainda assim, o cara consegue conversar normalmente com a Linda sem mostrar que está incomodado, e até mesmo diz que espera contar com toda a ajuda possível para levar a empresa para uma era de sucesso. Isso acaba deixando a Linda bem animada, pensando que realmente chegou o momento de brilhar. Só que o Bradley fala que precisa ir pro escritório e encerra a conversa por ali mesmo, até porque a mulher estava começando a soltar algumas piadinhas sem graça que ele não entende. E quando o presidente se afasta, a Linda fica toda boba, pensando que a primeira impressão dela foi um sucesso. Porém, assim que o Bradley entra no escritório junto com o Franklin, ele percebe que tem um tipo de substância na mão dele, e obriga o Franklin a cheirar para ver o que é. No início, o cara tenta recusar, mas infelizmente o Bradley insiste para que ele faça isso, e o cara acaba obedecendo, já que o babaca é o chefe dele. Então o homem fala que aquilo é atum, e o Bradley pergunta quem é a mulher nojenta que falou com ele, claramente se referindo a Linda. E sabendo disso, o Franklin explica que a Linda é a funcionária que o pai do Bradley nomeou para ser a próxima vice-presidente da empresa. Só que ao saber disso, o Bradley ignora totalmente a promessa do pai, e fala que o Donovan é quem vai receber a promoção. O Franklin até tenta mudar a cabeça do Bradley, dizendo que o ex-presidente confiava muito na mulher, pois ela é uma verdadeira funcionária dedicada, e faz tudo que o homem joga em cima dela. No entanto, o Bradley fala que não se importa nem um pouco com isso, até porque o pai dele não está mais ali. Mas como se isso ainda não fosse o bastante, ele também manda moverem a Linda para um escritório separado da sede da empresa, algum lugar bem longe, pois ela o faz sentir nojo. Ouvindo essa ordem, o Franklin fala que eles ainda precisam lidar com o problema de Bangkok, e que o Donovan poderia ficar sobrecarregado de responsabilidades, principalmente por conta do Appendix D, deixando bem claro que toda a empresa vai pro buraco sem a Linda. E aí, percebendo que a mulher realmente é a espinha dorsal da empresa, o Bradley decide trazê-la junto para Bangkok, para que ela possa ensinar tudo pro Donovan, e assim eles poderem demitir ela logo depois que o cara estiver por dentro das coisas. Mais tarde, a Linda vê o Donovan e o Bradley rindo bastante no escritório, e comenta com a River que os dois parecem se dar muito bem. Dessa forma, ela é informada de que o Donovan foi promovido a vice-presidente, e que isso pode ter a ver com o fato deles terem sido da mesma fraternidade na faculdade e jogarem golfe juntos. Ao ficar sabendo disso, a Linda fica full putaça e decidir tirar satisfação com o babaca, que aliás, estava flertando com uma funcionária, mas ela insiste para que os dois tenham uma conversinha privada, algo que o Bradley aceita sem problemas. Então a Linda conta que ficou sabendo a respeito do emprego e fala que está na empresa há 7 anos, enquanto o Donovan chegou há 6 meses atrás. E ouvindo isso, o Bradley manda a funcionária fechar
fechar a porta, para que os dois batam um papo. Aí, sem perder tempo, o Bradley fala que vai ser direto com a Linda, e explica que apesar dela ser muito boa com números, ele não acha que ela esteja pronta para um cargo executivo. Afinal, nessa posição, a pessoa precisa ser alguém que se dê bem com o povo, alguém que possa ficar ao lado dele e conquistar todos em uma sala, alguém que jogue golfe, ou mais especificamente, alguém que seja gostável. E como a Linda não consegue entender o motivo disso, o Bradley aponta que ela está com os dentes sujos, e usa isso como argumento para deixar claro que ela é desleixada, o que parece deixar a mulher bem triste. E percebendo que a Linda entendeu a mensagem, ele fala que vai levar a Linda junto com ele para Bangkok, e deixará ela resolver as negociações da fusão, para provar que ela está pronta para um cargo executivo. Só que apesar da Linda não gostar muito dessa ideia, a coitada nem tem a oportunidade de reclamar, pois a Zuri, que é a noiva do Bradley, aparece por ali toda animada com o noivado, e mostra o diamante gigante que tem no anel, o que deixa a Linda sem jeito, e por isso a analista decide ir embora para deixar o casal a sós. Mas o Bradley para a coitada no meio do caminho, e fala que algumas pessoas andaram reclamando que estão sentindo um odor nocivo vindo dela, o que quer dizer basicamente que ela está fedendo pra caramba. E como quem não quer nada, o Bradley sugere que pode ser por conta do atum que ela come na mesa de trabalho. Escutando isso, a Linda volta pra mesa rapidamente, toda envergonhada pela forma como foi humilhada. Então ela retira os sanduíches de atum da gaveta e vai correndo pro carro, onde ela tem um momento sozinha pra se lembrar de que ela é o bastante e que vai superar esses problemas. Ok, galera, a Linda tá num escritório que funciona mais como uma fraternidade do que como empresa. E pra quem não sabe, o que ela tá passando tem um nome, que é mobbing. É quando todo um grupo isola uma pessoa sistematicamente. Isso representa 30% dos casos de bullying corporativo. Uma pesquisa da Vital Smarts mostrou que 96% dos trabalhadores já sofreram uma exclusão no ambiente de trabalho. O padrão é sempre o mesmo, vários pequenos incidentes que vão se acumulando, até a pessoa não aguentar mais. Só que a maioria das pessoas eventualmente aprende a navegar nesses ambientes tóxicos e a se adaptar. Já a Linda, ela não conseguiu fazer essa adaptação e tá sofrendo por conta disso. O Donovan é o exemplo perfeito desse padrão. O cara tá na empresa há 6 meses e levou sozinho o crédito de um trabalho que ela fez uma semana inteira. Fora que a Linda tinha toda a legitimidade de entrar naquela reunião, já que os próprios acionistas pediram pela presença dela. Só que em vez de insistir, ela aceitou a desculpa e ficou pra trás. E isso é algo que acontece demais no mundo corporativo, né? Alguém faz o trabalho e outra pessoa leva o mérito. A diferença é que dessa vez, bastava ela ter insistido e ido lá na sala. Aí entra o Bradley, que é o rei dos babacas. O cara joga golfe dentro do próprio escritório, enquanto decide quem promover. E a justificativa pra Linda não virar o vice-presidente foi que ela não é gostável, quando na real o que ele quer é um clone dele do lado. Alguém que jogue golfe e seja da mesma panelinha. E o Donovan tá com 6 meses de casa. Já a Linda tem 7 anos. E adivinha quem que virou o vice-presidente? E se fosse um homem esquisito e deslocado no lugar dela, o Bradley ia fazer a mesma coisa. Isso é elitismo puro, é panelinha de marmanjo. Porém, ele também é o tipo de cara que fica flertando com funcionária no expediente. Então vamos combinar que padrão moral não é o forte do Bradley, né? Agora, a gente precisa ser honesto, porque a Linda também não se ajuda. A mulher não lê a sala, né? Ela tá comendo atum na mesa de trabalho. E eu também não curto muito o cheiro de sanduíche de atum. E mesmo que o Bradley tenha inventado a reclamação, dá pra entender porque o pessoal poderia se incomodar. Fora que ela foi se apresentar pro presidente novo da empresa com restos de comida na boca, quando uns 5 segundos no banheiro resolviam tudo. Sem contar que as pedras que ela tenta soltar são tão forçadas que a galera simplesmente não liga porque ela tá falando. E é aquilo, né? Quando você insiste demais em se entrosar, as pessoas percebem e se afastam. É injusto? Pode até ser, só que é a realidade. Porque a aparência, postura e como você se porta contam demais no ambiente profissional. E a Linda é completamente perdida nisso. Agora falando do Donovan e o Bradley, os caras já são egoístas no conforto do ar-condicionado. Imagina numa crise. Pra vocês entenderem melhor, 90% dos grupos de sobrevivência colapsam por ego e não por falta de suprimento. Teve um grupo de preparadores no Texas, com 3 ex-forças especiais e um cirurgião, que se desfez em 6 meses, por causa de um filtro d'água. Um dos membros depois admitiu que o problema nunca foi o filtro, foi o ego. Fora esse caso, o caso mais extremo é o da Donner Party, em 1846, quando um líder insistiu num atalho escrito num livro de um cara que nunca fez a rota. O resultado foi mais um mês de viagem. O grupo ficou preso na neve, e 41 das 89 pessoas morreram. Então, gente egoísta não surge na crise, ela já estava ali antes. A crise só amplifica tudo. Esses dois são exatamente o tipo de pessoa que vai priorizar a própria pele, mesmo que isso destrua todo mundo ao redor. Já a Linda tem um lado que ninguém no escritório conhece. A mulher tem livros de sobrevivência e de como viver isolada na natureza, na prateleira de casa. Ela assiste Survivor religiosamente e até fez uma audição pro programa. Então, apesar de toda a dificuldade social, quando o assunto é se virar no mato, ela estudou bastante. E provavelmente depois de assistir o Survivor, ela deu uma passadinha no Derrotando Filmes para se inscrever e aprender mais umas coisinhas. No final das contas, a resiliência da Linda é real. A mulher apanha o dia inteiro e no dia seguinte tá de volta. O problema é que ela canaliza toda essa força, tentando se encaixar num lugar que claramente não quer ela. E como os livros na prateleira dela já mostram, o talento de verdade da Linda tá bem longe desse escritório.
escritório. Alguns dias depois, enquanto a equipe está esperando para pegar o avião para Bangkok, a Linda aparece como se nada tivesse acontecido, o que surpreende os caras, e até mesmo deixa o Bradley um pouco insatisfeito, já que ele claramente falou aquelas coisas para atacar a Linda diretamente. Apesar disso, a mulher não parece nem um pouco afetada, e fala pro chefe que passou a noite inteira trabalhando no projeto do Appendix D, e que pode ter achado uma brecha que vai resolver todos os problemas da empresa. Porém o Bradley finge que nem ouviu, retira o fone de ouvido e chama os amiguinhos dele para entrar no avião, dizendo que está na hora de viajar. Mais tarde, enquanto a Linda está trabalhando durante a viagem, o Donovan fala que tem algo muito engraçado para mostrar pro Bradley e pros outros funcionários. Então o desgraçado coloca pra rodar o vídeo de audiência que a Linda mandou para um programa de sobrevivência, e a edição do vídeo é tão cafona que eles quase se cagam de tanto dar risada, praticamente ignorando que a mulher realmente sabe muitas coisas sobre como sobreviver, incluindo fazer fogo de diversas formas, além de bushcraft. Nesse momento, a Linda escuta o som das risadas e tira o fone de ouvido para ver o que está acontecendo. Dessa forma, ela reconhece o vídeo e entende que os babacas estão rindo dela, e ao se sentir humilhada e triste mais uma vez, a Linda decide apagar o projeto que ela tinha feito para ajudar a empresa. Assim que ela faz isso, o avião começa a passar por algumas turbulências, e a comissária manda todos os passageiros se sentarem e colocarem o cinto de segurança. No entanto, os babacas não seguem as instruções e ficam fazendo piada, com o Bradley dizendo que eles seriam mocinhos se fizessem o que foi recomendado, o que é meio irônico, já que ele está de cinto. O problema é que nesse momento, o avião volta a balançar, e os caras são jogados como se estivessem em uma máquina de lavar, e para piorar ainda mais, a parte lateral do avião acaba despressurizando e sugando as pessoas pro lado de fora, com exceção do Bradley e da Linda, que estavam sentados com o cinto de segurança. A sorte do Donovan é que ele consegue agarrar a perna da Linda e pedir ajuda pra mulher, que não pensa duas vezes antes de ajudar o colega. Porém, o cara mostra que é ainda mais otário do que parecia, e começa a escalar a Linda e manda a coitada lhe dar o assento dela. Nesse momento, um dos funcionários é empurrado pelo Bradley e acaba voando pra trás, por isso ele se agarra nas pernas do Donovan e grita por ajuda. Aí vendo que o cara podia acabar puxando ele pra trás, o Donovan dá algumas pancadas na cara do maluco pra ver se ele se solta, mas como isso não acontece, o babaca começa a enforcar a Linda, exigindo que ela dê o assento pra ele. E então, ficando sem opções, a Linda pega um garfo que estava escorregando no chão do avião e enfia na mão do Donovan, fazendo com que ele largue o pescoço dela e seja sugado para fora junto com outro funcionário. Porém, a gravata do Donovan acaba prendendo nas ferragens e ele fica pendurado bem ao lado da janela da Linda, pedindo ajuda, mas como não tinha nada o que fazer e provavelmente nem queria ajudar esse babaca, ela simplesmente abaixa a cortina. Alguns segundos depois, o avião cai com tudo no oceano e de alguma forma, a Linda consegue ficar viva e em boas condições, mas como o avião está afundando, ela sai do banco e luta para voltar para a superfície sem muitos problemas, graças às habilidades de sobrevivente que ela tem. Na manhã seguinte, a Linda acorda meio perdida e percebe que foi carregada para uma ilha deserta pelas ondas. E aí, sem saber o que fazer, ela decide andar um pouco pela praia para ver se encontra alguma coisa que seja útil. E apesar de não achar nada que possa ajudá-la, ela encontra o Bradley desacordado e confirma que o cara ainda tá vivo, tanto que ela solta um: tinha que ser você, né? E então a Linda dá uma conferida na condição do Bradley e percebe que além de não acordar de jeito nenhum, o cara ainda está com um ferimento feio na perna, que pelo menos não está quebrada. E para piorar ainda mais a situação, ela vê uma tempestade se aproximando da ilha. Bom galera, eu falei que 90% dos grupos de sobrevivência colapsam por ego, e a confirmação acabou de chegar ao vivo. O Donovan, que no escritório roubava créditos de relatório, tentou pegar o assento de quem estava salvando a vida dele, e em menos de 1 minuto, ele passou de me ajuda pra me dar o lugar, e depois ainda enforcou a mulher. Ninguém escala assim por desespero. Isso é quem ele sempre foi. A crise só tirou o filtro social do cara. Já o Bradley é o tipo de chefe que faz os subordinados levantarem e levarem o notebook até a poltrona dele, porque na cabeça do cara, o chefe não se desloca até o funcionário, e o ego no escritório é só inconveniente, mas aqui no jatinho, sentenciou os funcionários à morte. Os caras debocharam do vídeo de sobrevivência da Linda, como se fosse uma piada de escritório, e sim, a edição era cafona, só que as habilidades que eles acharam tão ridículas, como fazer fogo, bushcraft e treinamento físico, são exatamente as que decidem quem vive e quem morre numa ilha deserta. E fogo por fricção é o que purifica a água para você não morrer desidratado num lugar sem hospital. Já o bushcraft constrói abrigo antes da primeira chuva tropical chegar, e no final, os caras riam da única pessoa ali dentro que estava preparada para aquilo que estava prestes a acontecer, e eles nem desconfiavam. Agora sobre a Linda deletar o Appendix D, eu vou defender ela, né? Porque o Bradley ignorou a coitada por completo quando ela tentou apresentar o projeto. Foram 7 anos de empresa contra 6 meses do Donovan, e o cara foi escolhido como VP. Só que a Linda fez o trabalho e ficou pra trás. Ela tentou apresentar uma solução e foi ignorada, e a chance de reconhecimento com o Bradley no comando era 0, fora que o cara tava usando ela para manter a operação rodando, enquanto promovia a gente da panelinha dele. Então deletar o Appendix pode até parecer uma reação emocional,
final. Mas acontece que essa foi a primeira decisão lúcida que a Linda tomou nessa história inteira. Porque parar de gastar energia num lugar que nunca vai reconhecer o seu trabalho já é sobrevivência, né? E tudo isso aconteceu dentro de um Dassault Falcon 900, que é um jatinho francês de 45 milhões de dólares com 3 motores, certificado para voos transoceânicos. E galera, um jatinho trimotor consegue voar mesmo perdendo um motor sobre o oceano, até porque a máquina foi projetada para dar o máximo de segurança possível. Só que toda essa engenharia não funciona quando os passageiros ignoram os procedimentos mais básicos que existem. Para vocês terem noção, passageiros com um cinto têm taxa de sobrevivência 75% maior segundo a NTSB, que é a agência americana que investiga acidentes aéreos. Fora que 82% das mortes em acidente aéreo são pelo fogo, não pelo impacto. E 90% dos sobreviventes saem da aeronave nos primeiros 5 minutos, antes do fogo se espalhar. Em 2009, o voo 1549 da US Airways caiu no rio Hudson em Nova York, e todas as 155 pessoas sobreviveram porque evacuaram rápido e seguiram o protocolo. Agora, o Bradley chamou de mocinhas quem obedecesse a comissária e colocasse o cinto. Acontece que ele mesmo já estava sentado com o cinto afivelado, e o cara debochou publicamente da única medida de segurança que salvou a vida dele. Fora que o estrago vai além da hipocrisia pessoal, porque os funcionários ouviram o chefe e acharam que se o Bradley não estava preocupado, eles também não precisavam ficar. E a pressão social de liderança é uma das coisas mais perigosas que existem em emergências, né? Os caras não eram burros individualmente, cada um deles sabia que o cinto de segurança serve pra alguma coisa, só que quando o chefe do grupo ri de quem obedece à instrução de segurança, o instinto de pertencimento fala mais alto que o instinto de sobrevivência, e no final os caras cederam à pressão do chefe, em vez de seguir a comissária, e foram sugados do jato por causa disso. Já a Linda cometeu um erro que quase custou a vida dela nesse jato, porque quando Donovan se agarrou na perna dela pedindo ajuda, ela não pensou 2 vezes antes de tentar salvar o cara. Só que esse é o mesmo Donovan que roubou o crédito do trabalho dela e acabou de humilhar ela com um vídeo na frente de todos. E no segundo que teve apoio, o cara começou a escalar e exigiu o assento da Linda. Na cabeça desse cara, a Linda podia morrer ali, que ele não ia perder o sono. Então, numa situação de sobrevivência, você avalia o risco antes de estender a mão. Você olha pra pessoa e pensa se ela vai cooperar ou se vai te puxar pro fundo. Fora que o Donovan já tinha dado todas as evidências de quem ele era, e eu sei que pode ser difícil ignorar o instinto de ajudar. Só que quando a pessoa que você tá ajudando já provou que não tem o mesmo instinto com você, a prioridade é a própria segurança. A consequência direta de ter ajudado o Donovan foi a Linda ficar sem colete salva-vidas, e o tempo que ela teria para pegar o colete embaixo do assento foi gasto sendo enforcada. Já o Bradley, ele colocou o dele, e olha só a ironia, o hipócrita do cinto é o mesmo que garantiu o colete antes de todo mundo. Então, quando o jato caiu no oceano, a Linda entrou na água sem nenhum equipamento de flutuação, e num acidente sobre o mar, a primeira coisa que você faz é garantir algo que boia, um colete salva-vidas, um pedaço de fuzilagem, um assento solto ou qualquer outra coisa. E se agarrar a qualquer pedaço do destroço, pode ser a diferença entre chegar numa praia ou afundar no meio do caminho. Até porque, nadar sem apoio de flutuação gasta energia que o seu corpo não tem depois de um impacto desses. E no final, a Linda sobreviveu pelo conhecimento de sobrevivência que ela tem. Só que com um colete, ela teria gastado metade da energia e chegado na ilha em condições muito melhores. O garfo foi um pensamento rápido, com uma dose gigante de sorte, né? Se aquele garfo não tivesse escorregado pelo chão naquele segundo, o resultado seria muito diferente. Só que a adrenalina ativou o instinto de sobrevivência da Linda no momento certo. Às vezes uma reação rápida vale mais que qualquer plano. Após perceber que o tempo vai ficar feio na ilha, a Linda não perde tempo e começa a fazer os preparativos para se proteger e para proteger o Bradley. Para isso, ela quebra uma pedra para fazer uma faca improvisada, corta algumas folhas de bananeira e pega alguns cipós para criar um pequeno abrigo em cima do Bradley. Após isso, ela também coloca alguns cocos partidos em um buraco na areia e posiciona as folhas em cima dos cocos para servir como funil e coletar a água da chuva. Com isso feito, ela vai para dentro da cabana improvisada e cuida do Bradley enquanto o temporal faz um estrago lá fora. Na manhã seguinte, o Bradley finalmente acorda e vê a Linda ficando toda animada ao perceber que realmente conseguiu coletar água da chuva. Assim que a mulher termina de se hidratar, ela decide levar um pouco de água pro Bradley e descobre que o cara finalmente despertou. Então ela cumprimenta o bela adormecida e dá um pouco d'água pra ele. Após isso, o Bradley pergunta se mais alguém sobreviveu além dele e quantos dias ele ficou desacordado. E ao saber que eles são os únicos sobreviventes e que apagou por 1 dia e meio, o cara fica bem triste por conta da morte do Donovan. E aí, mostrando um raro momento de humanidade, o Bradley agradece a mulher por ter cuidado dele. Depois disso, a Linda usa o método por fricção para conseguir fazer uma chama e criar uma fogueira para assar os peixes. E apesar do Bradley sentir nojo no início e se recusar a comer, a Linda consegue forçar o cara a se alimentar para não ficar ainda pior de saúde. No dia seguinte, a Linda encontra uma concha e fica toda animada por encontrar outra coisa para comer além de peixe. Porém, o Bradley não parece se importar nem um pouco com essa nova iguaria e apenas pergunta a Linda quanto tempo a mulher acha que vai demorar para eles serem resgatados. Em resposta, a Linda fala que não tem muita certeza, pois além de precisarem descobrir onde o avião caiu e procurar por sobreviventes, isso sem contar que as equipes de busca ainda precisarão procurar por todas as ilhas que tem na região, afinal eles estão perto
do Golfo da Tailândia. Fora isso, o Bradley também questiona se a Linda já tentou fazer algum tipo de sinal para pedir socorro, como por exemplo, escrever uma mensagem na areia usando galhos, ou quem sabe, criar uma super fogueira para levantar fumaça. E ouvindo isso, a Linda fala que não teve tempo para fazer essas coisas, porque estava focada em arranjar água, comida e abrigo, e também cuidar do idiota, o que já devia ser óbvio para ele. Mas o Bradley também não se importa com essas justificativas, e fala que em vez de ficar bancando a Suzy Homemaker, a mulher devia estar procurando por algum equipamento do avião que tenha GPS, e que possa ter chegado na ilha. Aí vendo que o cara ainda é um completo babaca, a Linda deixa claro que ele poderia ter morrido se não fosse por ela. No entanto, o Bradley não parece levá-la a sério, e pergunta como a mulher acha que seria para ela se isso tivesse acontecido. E como a Linda não entende o que ele quis dizer, o cara responde de uma maneira bem cínica, falando que ela sabe muito bem. Para piorar ainda mais, ele decide se levantar e acaba sentindo muita dor por conta do machucado na perna. Vendo isso, a especialista em estratégia e planejamento nem pensa direito e já corre para ajudar o idiota. Só que como o Bradley não a deixa tocar nele, a Linda decide fazer uma brincadeira, dizendo que ele tem mãos muito macias. Mas o Bradley fica puto com isso e manda ela prestar atenção na forma como ela fala com ele. Afinal, a mulher é funcionária dele. E como se isso não bastasse, o babaca ainda pergunta se ela tem algum problema com isso. E aí, percebendo que o Bradley continua sendo um otário mesmo dependendo dela, a Linda simplesmente pega as coisas dela, inclusive a água, e vai embora do acampamento improvisado. No início, o Ricasso não leva a situação a sério, imaginando que ela voltaria em poucos minutos. Só que os minutos viram 1 hora, depois 2, 3 e assim por diante. Chegando ao ponto em que o Bradley, já desidratado, finalmente entendeu que as coisas não estavam boas pro lado dele. Ao anoitecer, os ventos fortes sopram na praia e as folhas caem em cima do babaca, deixando ele morrendo de medo da escuridão. Na manhã seguinte, quando o Bradley está quase batendo as botas, por conta da desidratação e dos ferimentos, a Linda aparece na frente dele, dá um pouco d'água pro babaca beber e deixa bem claro que eles não estão mais no escritório, algo com que o idiota concorda rapidamente. Após isso, a Linda pega um pedaço de madeira e começa a afiar para criar uma lança. Então ela explica pro Bradley que provavelmente encontrou uma trilha de javali e vai caçá-lo para que os dois tenham bastante comida para os próximos dias, pois pode demorar mais alguns dias até um barco aparecer. E como o cara parece achar doideira ela ir atrás de um porco selvagem, a Linda fala que vai fazer isso com estratégia e planejamento, algo que ele devia saber depois de ver tanto do ótimo trabalho que ela faz e simplesmente ignorar a promoção dela. Assim que termina de falar isso, a Linda entra na mata com a lança e segue a trilha do javali até chegar a uma clareira no meio da floresta. Ali ela acaba sendo pega de surpresa pelo porcão e jogada no chão sem conseguir se defender direito. Por sorte, o animal fica preso em uma árvore caída e precisa parar o ataque para dar a volta no tronco. Mas assim que ele chega onde a Linda tinha caído, tudo o que ele encontra é uma peça de roupa da mulher, que pega o javali de surpresa e se joga em cima das costas dele, enfiando contudo a lança na nuca da criatura. Só que o animal não morre apenas com esse golpe e consegue derrubar a Linda e se afastar para fazer outro ataque. Vendo isso, a Linda encosta na árvore caída, prende a lança embaixo dela e apenas espera quando o javali praticamente se joga de peito aberto na lança e é empalado, jorrando litros de sangue em cima dela. Mesmo empalado, o javali ainda se levanta para fazer mais um ataque, e a Linda precisa usar um pedaço quebrado da lança para golpear a cabeça do bicho e acabar com a vida dele. Mais tarde, ela joga a cabeça do javali bem ao lado do Bradley e fala que gostou muito de caçar. Ao anoitecer, os dois se sentam ao redor de uma fogueira para comer a carne do javali, e a Linda dá risada da situação, falando que é engraçado o Bradley estar sentado com a perna machucada, enquanto ela traz o bacon para eles comerem. E por conta disso, os dois idiotas começam a dar risada juntos. Alguns dias depois, a Linda sai para desbravar a ilha e encontra uma cachoeira gigante e um lago para tomar banho, algo que a deixa ainda mais feliz do que comer o bacon na noite passada. Nessa hora, ela escuta um barulho de motor e sai correndo para a praia pedir ajuda. Porém, ao ver o quão perto o barco estava, ela desiste de gritar e fala que ainda não é a hora. Após isso, a Linda volta toda feliz pro acampamento e fala que encontrou uma nova fonte de água, que é muito mais limpa que a antiga. Só que ao ver a parceira toda feliz como se estivesse em um passeio, o Bradley fica bem chateado. Afinal, eles já estão ali há 2 semanas e até agora ninguém apareceu para resgatá-los. Mas a Linda não leva isso muito a sério e apenas fala que eles precisam manter o pensamento positivo, pois logo logo vão ser encontrados. Só que esse discursinho deixa o Bradley ainda mais puto e ele fala que os dois precisam construir uma jangada para dar o fora da ilha, para ir até onde os barcos estão, pois foi assim que ele viu um cara ser resgatado. Ouvindo isso, a Linda fala que montar uma jangada deve ser a última opção deles, afinal na ilha eles têm tudo o que necessitam e apenas precisam se manter vivos. Fora que para ela, essa situação não é tão ruim, já que além da comida e do abrigo, os dois ainda têm uma companhia. No entanto, o Bradley discorda completamente e fala que essa ilha é o último lugar na Terra em que ele desejaria estar, e isso faz a Linda perguntar se não cuidou bem dele, ao que o Bradley responde que está péssimo e talvez a pele dele nunca se recupere. E ao ver que a Linda praticamente aceitou essa nova vida, o Bradley decide ir embora para fazer outro acampamento e montar uma jangada. Além disso, ele fala que apesar da Linda se achar muito inteligente, ele é o CEO de uma empresa Next Gen 500, mas isso apenas faz a Linda dar risada do idiota e falar que foi o pai dele quem criou a companhia, ao que deixa
deixa o Bradley putaço e faz ele demitir a funcionária. Não que ela se importe com isso, né? Ok, galera, a maioria das pessoas numa ilha deserta iria atrás de comida primeiro e morreria em 3 dias de desidratação. Em sobrevivência existe uma sequência chamada regra dos 3. A conta é essa: você aguenta 3 minutos sem ar, 3 horas sem abrigo em condições extremas, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Acontece que a ordem importa tanto quanto os números. O abrigo vem primeiro, porque uma tempestade tropical derruba a temperatura do corpo em minutos. Já a água vem antes da comida, porque em 3 dias sem hidratar, o corpo já tá desligando. E a comida fica por último, porque o organismo aguenta semanas sem comer. E na ilha, a Linda seguiu essa sequência certinho. Ela montou o abrigo, água, fogo e comida, bem nessa ordem. Fora que ela conseguiu fazer o fogo por fricção, que é uma das coisas mais difíceis que existem em sobrevivência. E para fazer isso, você precisa de 2 tipos de madeira, uma macia para base e uma dura pro eixo. Aí você abre o sulco na madeira macia, coloca um ninho de fibras secas na ponta e fica esfregando a madeira dura dentro do sulco com as 2 mãos em velocidade máxima. Lá ele. Só que se a madeira tiver qualquer umidade, não vai funcionar. Então numa ilha tropical onde chove todo dia, encontrar madeira completamente seca já é um desafio por si só. E aqui a coisa fica assustadora de verdade. A Linda caminha sozinha pela floresta com uma lança de madeira, e o Golfo da Tailândia abriga alguns dos animais mais perigosos do planeta. Por exemplo, a cobra-rei chega a 5 metros e 85 centímetros. Ela é encontrada em toda a Tailândia, e uma única mordida injeta neurotoxina, que é um veneno que paralisa o sistema nervoso, e a quantidade é o suficiente para derrubar um elefante. Só que a cobra-rei nem é a que mais mata na região. Esse título vai para Malayan Pit Viper, que é uma víbora que se camufla perfeitamente no chão da floresta tropical, e você pisa nela antes de ver. E o veneno citotóxico dela destrói o tecido ao redor da mordida. Fora a centopeia gigante, que chega a 30 centímetros e se esconde debaixo das pedras, dentro de troncos podres e até dentro de sapatos. E essa mordida causa uma dor que dura de 4 a 5 dias, e pode causar dificuldade respiratória e aceleração do coração. Sem contar a cobra coral azul malaia, que literalmente não tem antídoto conhecido. Se você for picado, não existe tratamento. E no mar, as águas vivas caixa já causaram 8 mortes confirmadas no Golfo da Tailândia. Então a Linda anda descalça por tudo isso, como se estivesse num passeio ecológico. E qualquer um desses bichos pode finalizar ela sem aviso. E por falar em bicho perigoso, o javali que a Linda enfrentou é um dos animais mais letais que existem para quem tá desarmado. Até porque um javali adulto corre a 48 km por hora, pesa de 70 a 200 kg e as presas dele perfuram órgãos. Já existem 412 ataques documentados entre 1825 e 2012, e 70% aconteceram nos últimos 12 anos do estudo. Fora que correr é inútil, o bicho é mais rápido que qualquer humano, e fingir de morto é pior ainda, porque aí ele vai ter acesso direto ao seu abdômen. A técnica que funciona é a mesma que os caçadores primitivos usavam: ficar a lança no chão, num ângulo de 45 graus, e deixar o animal se empalar na própria carga. E a Linda usou exatamente essa técnica quando apoiou a lança na árvore caída. Só que o javali não morreu empalado, e ela precisou finalizar o bicho na mão. E tem gente que morre pra javali estando com arma de fogo, né? A Linda tava com uma lança de madeira afiada, então a técnica foi correta, o que mostra que o conhecimento de sobrevivência dela é real. Só que entre acertar a técnica e sair viva, teve uma dose enorme de sorte envolvida, né? Já quando o Bradley puxou a hierarquia de chefe numa ilha deserta, a Linda simplesmente pegou a água e foi embora, sem gritar ou discutir. E em poucas horas, o CEO descobriu que sem água e sem ninguém para cuidar dele, o cargo não vale absolutamente nada. Esse cara tem mais é que se lascar mesmo, né? Só que aqui, galera, a Linda não quer ser resgatada, porque no escritório ela era excluída, humilhada e passou 7 anos sem reconhecimento nenhum. Na ilha, ela é competente, necessária e no controle pela primeira vez na vida. Ela tá lá curtindo, vivendo melhor do que vivia no escritório. É por isso que ela não quer perder isso. Quando o barco passou pela enseada, a Linda viu e decidiu que não era a hora. Acontece que as prioridades básicas já estavam resolvidas fazia tempo. Ela tem abrigo, água, fogo e comida, tudo funcionando perfeitamente. E tempo para montar sinalização ela tinha de sobra. Na prática, a Linda trocou a cadeia do escritório por uma liberdade que só funciona enquanto ela mantém o Bradley preso ali com ela. E sim, o cara é um babaca completo. Ninguém tem dúvida disso. Só que mesmo sendo um babaca, ele não merece ficar refém da decisão de outra pessoa. Fora que a própria Linda tá correndo um risco enorme, porque não tem garantia nenhuma que o Bradley não se recupere da perna e resolva tomar o controle. E ela tá apostando que ele vai continuar dependente. E se essa aposta der errado, ela vai estar numa ilha sem resgate, com alguém que tem todos os motivos para querer inverter a hierarquia. E o pior é que o Bradley tava certo sobre uma coisa. Ele sugeriu o SOS na areia, uma fogueira de fumaça, ou procurar por um GPS nos destroços. Só que a entrega dele foi péssima. Ofender a mulher que tá tentando te manter vivo não ajuda em nada. Acontece que o conteúdo era válido. Por exemplo, um pedaço de metal dos destroços do jato funciona como espelho improvisado e reflete a luz do sol por quilômetros. Já uma fogueira com folhas verdes em cima gera uma coluna de fumaça visível a uma distância muito maior do que qualquer grito. E escrever SOS na areia, com galhos ou pedras, é tão fácil que não gasta praticamente nenhuma energia. E qualquer uma dessas coisas podia ter sido montada nos primeiros dias. E agora, o
Bradley resolveu sair do acampamento, só que o cara tá com uma perna ferida, anda de bengala, não sabe fazer fogo, nem caçar, nem filtrar água. Esse imbecil acha que ser CEO de uma empresa que o pai dele criou qualifica ele para sobreviver sozinho, e ainda demitiu a Linda antes de ir embora. Numa ilha deserta, o ego desse cara é tão grande que mesmo depois de ser mantido vivo por ela desde o acidente, ele ainda age como se estivesse sentado atrás de uma mesa de escritório. E sair sozinho nessas condições, sem saber fazer absolutamente nada, é praticamente um suicídio tático, né? Só que a Linda também tem culpa nisso. Afinal, ela praticamente não tá fazendo esforço nenhum para ser resgatada. E a essa altura, os dois já podiam ter sido salvos. Depois de demitir a Linda, o Bradley vai pra longe dela e começa a construir um novo acampamento pra si próprio. Ou pelo menos ele tenta, né? Já que as coisas não dão muito certo pro cara. Já a Linda, por outro lado, continua vivendo como se estivesse em casa. E até mesmo zomba do cara por ter escrito Rappel em vez de Help na areia. E aí, enquanto o Bradley está morrendo de fome, ele avista um inseto nas pedras, se aproxima com bastante calma para capturar o bicho e depois enfia ele na boca como se fosse uma grande conquista. Só que o bicho tem um gosto terrível e deixa a boca dele toda preta. Nessa hora, ele vê a Linda indo embora com alguns peixes e preparando a comida como se fosse sushi. Então ele engole o orgulho e vai até lá se reaproximar da mulher. Ele fala que os dois se conheceram na festa de Natal no ano passado e elogia os pratos que ela faz com o peixe, dizendo que já pagou muito caro por um sushi que não parecia tão bom quanto aquele. E aí, com o gelo quebrado, o Bradley percebe que a Linda tem uma faca de verdade e a mulher responde que é incrível o que as ondas podem trazer. Mas ignorando isso, o cara dá uma bela encarada na comida e pede desculpas pela forma como agiu mais cedo, dizendo que ela não está mais demitida e que a companhia teria ido pro ralo sem ela. Aí, ouvindo as desculpinhas, a Linda deixa o cara se sentar junto com ela e continua ouvindo o discurso dele, pois ele fala que quer montar um time com ela e promete ajudar em qualquer coisa. Mas antes de dar uma resposta, a Linda pergunta até onde o Bradley está disposto a ir por ela, sendo que foi essa frase que ele usou para flertar com a funcionária no escritório. E sem saber o que fazer, o Bradley começa a tirar as roupas, só que a Linda para o idiota rapidamente e fala que não foi isso que ela quis dizer. Afinal, a mulher não é igual a ele, por isso ela simplesmente permite que o cara coma e beba à vontade para recuperar as forças. Mais tarde, a Linda chama o Bradley para dar uma volta e leva o otário para subir a encosta da ilha, que aliás, é bem alta. Lá em cima, ela fala pro Bradley nunca comer as frutinhas amarelas, verdes ou brancas, e até mesmo espalha um pouco no braço para mostrar que a fruta é venenosa, dizendo que é isso que ele deve fazer se precisar conferir se a fruta é venenosa ou não. Além disso, ela mostra uma montanha com uma pedra cruzada em X e fala que o cara nunca deveria ir até lá, pois aquela parte da ilha é cheia de plantas espinhosas e venenosas. Após isso, os dois decidem voltar pro acampamento e o Bradley pede para eles descansarem um pouco antes de descer. O problema é que nessa hora, uma parte das pedras desaba e a Linda escorrega do penhasco. Por sorte, o Bradley consegue segurar a mão dela e puxá-la de volta pra cima no último minuto, o que parece aproximar um pouco os dois. Em seguida, eles voltam pro acampamento e a Linda coloca algumas bananas verdes para cozinhar na fogueira, pois segundo ela, o calor transforma o amido em açúcar e as deixa bem docinhas. Então eles começam a comer as bananas e o Bradley fica impressionado por conta do ótimo gosto. Mas a Linda fala que isso não é nada perto do toilet wine, que é a marvada que os presos fazem na cadeia usando frutas fermentadas. Além disso, ela também fala que já fez um pouco desse vinho fermentado e pergunta se o cara quer ficar bêbado, e ele concorda na hora. Dessa forma, assim que anoitece, os dois bebem um pouco e começam a conversar mais sobre a vida para se conhecerem melhor. E como já era de se esperar, o Bradley fala que é babaca desse jeito porque praticamente não conhecia o pai, e por isso acabou sendo criado apenas pela mãe, que era uma pessoa terrível e abusiva emocionalmente e fisicamente. Porém, o Bradley não consegue culpá-la, porque o pai dela também era assim, e praticamente destruiu o próprio filho. A Linda, por outro lado, revela que é viúva e que foi casada por 10 anos com um cara bêbado abusivo. Ela conta que sempre que o idiota bebia, ela escondia as chaves do carro para evitar que o cara saísse na rua e fizesse alguma besteira. Porém, teve um dia em que o otário bebeu e fez coisas com a Linda que ele jamais tinha feito antes. Por conta disso, a mulher tirou a chave da bolsa e colocou em cima da mesa. Dessa forma, o cara saiu para dirigir bêbado e acabou morrendo em um acidente de trânsito. E isso é algo que ela pensa praticamente todo dia. Além disso, ela revela que nunca contou esse segredo para ninguém e fala que talvez eles não devessem ir embora da ilha, o que parece acender um alerta no Bradley. Na manhã seguinte, a Linda acorda meio tonta e vê o Bradley peladão tomando banho no mar, o que a deixa meio tímida. O problema mesmo acontece de tarde, pois uma tempestade se forma sem aviso acima da ilha e praticamente destrói todo o acampamento dos dois sobreviventes. Por isso, eles acabam tendo que correr pra floresta e se abrigar dentro de uma caverna. E aí, pra não morrerem de frio, os dois tiram as roupas molhadas e se abraçam para manter o calor corporal. Algumas horas depois, a Linda acorda sozinha na caverna e vai pro lado de fora chamar pelo Bradley. Então, o cara para o que estava fazendo em segredo e vai rapidamente falar com a mulher. Ela explica que estava errada em construir o acampamento perto da costa e que agora ele foi todo destruído. Porém, o Bradley não se abala com isso e fala que vai ajudá-la a construir um novinho em folha. Então, os dois não perdem tempo e começam a fazer esse novo acampamento em um local mais alto e perto da floresta. Assim que a cabana já está praticamente pronta, o Bradley fala que poderia ter sido bem mais rápido se ele pudesse usar a faca.
faca, mas a Linda diz que o cara devia aprender a fazer sem o equipamento, e se provar. E vendo que não ia conseguir pegar a faca, o Bradley decide dar uma volta pela ilha. Ouvindo isso, a Linda avisa novamente para ele não se aproximar da área perigosa, mas no último minuto, ela muda de ideia e resolve ir com ele. Aí depois de andarem um pouco, o Bradley agradece a Linda por tudo o que ela o ensinou durante esse período, e como uma forma de agradecer a mulher, o cara se oferece para fazer o jantar. Ao anoitecer, o Bradley serve a comida para Linda e faz uma apresentação digna de restaurante de 5 estrelas, com tudo da própria ilha, o que a deixa bem animada. Só que após dar algumas mordidas, a Linda sente um gosto amargo e começa a ficar tonta até cair no chão com a boca espumando. Nessa hora, o Bradley pega a jangada que ele fez escondido e se joga em alto mar para dar o fora da ilha. Acontece que as ondas acabam sendo bem mais fortes do que ele pensou, e em pouco tempo, a jangada é destruída e o idiota é jogado pro fundo do mar. Aí, enquanto ele está se afogando, o Bradley tem uma visão da noiva dele se aproximando e vomitando no rosto dele. Porém, acaba sendo apenas a Linda fazendo a massagem cardíaca para salvar o idiota, e junto com o salvamento, vem a humilhação de vomitar pra caramba no rosto do babaca, o que parece ser um preço bem pequeno, levando em conta toda a situação. Na manhã seguinte, o Bradley se desculpa com a Linda e fala que estava apenas tentando ir embora da ilha, porém ela não parece nem um pouco abalada com o que aconteceu, e diz que seria necessário bem mais frutinhas para finalizar um ser humano. Nesse momento, ela termina de assar alguns pedaços de polvo e entrega pro Bradley comer e repor as energias. E enquanto ele come, a Linda explica que as coisas vão ter que mudar entre os dois, e que sabe que é difícil para ele estar nessa posição de submissão, tendo que aceitar ordens dela. De repente, o Bradley começa a passar mal e perde os movimentos do corpo. Então a Linda pega o espetinho de polvo e explica que esse é o efeito das neurotoxinas do polvo de anéis azuis, um animal que ela pegou uma semana atrás e esperava que não precisasse usar. E aí, enquanto o Bradley está encostado na cabana sem conseguir se mexer, a Linda elogia o cara por ter conseguido fazer a jangada e fala que para ter um resultado melhor, ele precisava ter usado uma amarração dupla de piso para evitar que a jangada se quebrasse. Além disso, ela explica que o cara não vai morrer, apenas por conta das toxinas da rapolaclaena lulunata, e que ele só vai ficar sem se mover ou sentir qualquer coisa, o que vai ser ainda melhor para ele. Então ela coloca a faca para esquentar na fogueira, fala sobre como os escravizados do Egito Antigo se tornavam eunucos para ficar mais obedientes, e retira a calça e a cueca do idiota, deixando ele bem apavorado. Após isso, ela pega a faca quente e fala que é assim que as coisas são agora, pois a ajuda não está vindo e ele não tem poder nenhum ali. Com isso dito, ela se abaixa e começa a cortar algo na parte de baixo do Bradley, e como ele não pode se mover e nem sentir nada, o cara não consegue entender o que está acontecendo e apenas fica em choque, pensando que estava perdendo o amiguinho dele. Porém, do nada, a Linda levanta um rato e mostra que estava apenas pegando no pé dele e traumatizando o cara para ele aprender a seguir as ordens. No entanto, ela deixa claro que na próxima vez não vai ser um rato e que ele não deveria confundir a gentileza dela com fraqueza, uma mensagem que o idiota com certeza entendeu. Bom, galera, envenenar a pessoa que te ensinou a sobreviver, te alimentou por semanas e que te manteve vivo desde o acidente para fugir escondido é injustificável. E fica ainda pior quando você lembra que esse mesmo cara voltou rastejando de fome para a mesma funcionária que ele humilhou. Até porque o pedido de desculpas foi puro cálculo. Ele elogiou a comida, a empresa e disse tudo que ela queria ouvir por 7 anos. Aí a Linda devolveu a mesma frase que ele usou para flertar com a funcionária no escritório e o idiota começou a tirar a roupa. Na cabeça dele, tudo funciona como moeda de troca. Só que a Linda parou o idiota na hora e mostrou que é diferente dele, porque na posição dela, com um cara totalmente dependente, se aproveitar da situação seria fácil para uma pessoa sem moral. Aí a resposta do Bradley para semanas de cuidado foi envenenar o jantar dela. E para vocês entenderem melhor, o teste de comestibilidade real, o do exército dos Estados Unidos, tem 8 etapas e leva pelo menos 16 horas. Só na fase de pele são 8 horas de espera, depois mais 8 horas na ingestão. Já a Linda fez tudo isso em segundos e falou pro Bradley que não estava liberado, sem contar que o sinal mais óbvio do perigo é o gosto amargo, e foi exatamente o que ela ensinou pro cara. Então o Bradley decorou esse sinal e apostou que ia funcionar sem ter a menor ideia do que estava fazendo. Fora que o Bradley não sabia a dose. Se a quantidade de fruta fosse um pouco maior, a Linda batia as botas ali no chão, e o cara ia estar no meio do oceano sem saber que acabou de finalizar a única pessoa capaz de manter ele vivo. E vamos combinar, né? Envenenar quem te ensinou a sobreviver é uma categoria própria de traição. Até porque quem cuida de alguém baixa a guarda naturalmente. Conhecimento compartilhado cria uma aliança, e essa aliança vira um ponto cego. E o Bradley usou isso exatamente como cobertura. E assim, eu acho que o Bradley nem precisava ter envenenado a Linda. Se o cara tivesse conversado, pelo menos ele teria uma chance de negociar, em vez de arriscar a vida da única pessoa que sabia manter os dois vivos. Só que em vez de conversar, o cara construiu uma jangada escondido e fugiu de madrugada no Golfo da Tailândia, com mares fortes e visibilidade zero. Acontece que sem a amarração dupla de piso, que é a técnica que manteve a jangada de expedição da Kon-Tiki inteira por 6.900 km de Pacífico em 1947, a estrutura se desmantela nas primeiras ondas. E pra ser justo, o único acerto do Bradley foi no penhasco, quando ele segurou a mão da Linda. Só que sem ela viva, ele não dura uns 3 dias. Então o gesto foi real, a motivação nem tanto.
Sem contar que a mulher sabe até fazer pruno, um vinho de presidiário feito com fruta fermentada, que o CDC já documentou como causa de botulismo. E o Bradley achou que ia competir com esse nível de conhecimento fugindo no escuro. Agora o polvo de anéis azuis, o Rapaloclaena lululata, é um bicho de 12 a 20 centímetros, que carrega tetrodotoxina, um veneno 10.000 vezes mais potente que o cianeto, e 0,5 mg, que cabe na cabeça de um alfinete, é o suficiente para finalizar um adulto em 20 minutos por parada respiratória, e a vítima fica consciente durante toda a paralisia, sente tudo, ouve tudo e não consegue mexer um músculo. E não existe antídoto, o único tratamento é respiração artificial mecânica, até o corpo metabolizar a toxina sozinho. E esse bicho é encontrado no Golfo da Tailândia, exatamente onde eles estão. E o controle da Linda vai muito além do polvo, já que a mulher sabia fazer amarração dupla de piso, e deliberadamente não ensinou pro Bradley. Se ele tivesse aprendido essa técnica, a jangada teria aguentado, e ele teria ido embora. Então a Linda controlou a situação inteira por informação, sem contar que a própria Linda confirmou que precisaria de muito mais frutinhas para finalizar alguém, então ela sabia que nunca estava em risco real, e ela escolheu o que ensinar, como as frutas, o fogo e o básico de sobrevivência, e escolheu o que omitir, justamente a técnica que daria autonomia pro Bradley ir embora. Ela não prendeu o cara na ilha, só que tirou a opção de sair, né? Isso é uma prisão sem paredes, onde quem controla a saída, controla a pessoa, e o polvo guardado fazia uma semana confirma que nada disso foi uma reação, ela já estava esperando para usá-lo. E a resposta da Linda foi proporcional e perturbadora ao mesmo tempo. O Bradley envenenou ela arriscando a vida dela de verdade, já a Linda respondeu com paralisia temporária e um susto psicológico, sem encostar um dedo nele. E quando ela avisa para não confundir gentileza com fraqueza, ela tá amarrando tudo o que aconteceu até aqui, até porque a escalação vem de longe. A mulher capturou o polvo uma semana antes de precisar usar, e tudo culminou no rato, que sinceramente deixaria qualquer um em choque, né? E assim, a maioria das pessoas não salvaria alguém que acabou de envenená-las. Acontece que a Linda puxou o cara de volta e fez massagem cardíaca, não por bondade, porque sem ele ela fica sozinha. Só que a linha entre sobrevivente e controladora tá ficando cada vez mais fina. 2 dias depois de ensinar essa lição pro Bradley, a Linda junta alguns equipamentos e avisa que vai dar uma volta pela floresta para pegar algumas frutas para fazer doces. Só que mais tarde, enquanto ela está pegando mangas do outro lado da ilha, um pequeno barco se aproxima da costa e a Linda vê que era a Azuri e um piloto procurando pelo Bradley. E como a Linda já tinha sido avistada, ela não consegue se esconder e apenas recebe a mulher, que está toda animada querendo saber se o noivo ainda estava vivo e onde ele está. Então a Linda fala que o cara tá melhor do que nunca e decide levar a Azuri até lá. Porém, mesmo sabendo que vai conseguir sair da ilha, ela se recusa a deixar as mangas para trás. Aí, enquanto ela leva os dois recém-chegados até o Bradley, a Linda faz algumas perguntas e descobre que só eles estavam procurando na região, pois as buscas por ali já haviam sido encerradas. Sabendo disso, a Linda fala que conhece um atalho pro acampamento e leva a Azuri e o piloto pra encosta da ilha. Pouco tempo depois, eles chegam na parte em que a Linda quase morreu e ela para pra amarrar os sapatos, dizendo que os dois podiam seguir em frente. E sem suspeitar de nada, a Azuri continua o caminho. E assim como antes, as pedras se soltam e ela quase cai da encosta, sendo que por sorte, o piloto segura ela pelo braço e começa a implorar para que a Linda os ajude. Em seguida, a Linda volta sozinha para o acampamento, joga a mochila de frutas e vai pra praia para se lavar e pensar na vida. Mais tarde, enquanto ela está deitada, o Bradley se aproxima para dizer que encontrou a trilha de um javali e que os dois precisam caçá-lo, já que não comem proteína há algum tempo. Mas a Linda fala que está doente e que não vai fazer nada. Ouvindo isso, o Bradley dá uma encarada na faca que está ali perto e vai embora. Algumas horas depois, a Linda acorda no meio da noite e percebe que a noite está meio estranha, por isso ela faz uma tocha para dar uma olhada em volta e vê a Azuri se arrastando para fora d'água, perguntando por que ela tentou matá-la, falando que vai contar tudo pro Bradley e dizendo que a Linda é uma assassina. Aí, para não encarar a verdade, a Linda golpeia a Azuri com a tocha e faz a jovem desaparecer, mas antes que ela processe a situação e faz ela acordar do pesadelo. No dia seguinte, o Bradley pega uma lança e segue a trilha do javali para caçar o animal, só que ele acaba fazendo barulho e espantando o porcão. Mas assim que o javali sai correndo, o Bradley vê uma mão saindo da areia, se aproxima para dar uma olhada e descobre pela aliança de noiva que é o corpo da Azuri que estava ali. E aí, ficando triste e irritado, o cara sai correndo pela floresta e vai atrás da Linda para tirar as coisas a limpo. Então ele mostra a aliança da Azuri e pergunta para Linda se ela finalizou a jovem. E vendo que não tinha mais como esconder a situação, a Linda fala que foi um acidente e que a Azuri escorregou enquanto eles iam pro acampamento. Só que o Bradley não acredita nem um pouco nessa história e insinua que o acidente de carro do ex-marido dela talvez não tenha sido bem um acidente. E percebendo que as coisas estão feias, a Linda tenta pegar a faca e acaba não encontrando nada. Então o Bradley mostra que está com a faca e sai correndo atrás da mulher para o meio da floresta. Só que a Linda mostra que é bem mais esperta que ele e usa os sapatos para distrair o idiota, enquanto se aproxima por trás e usa os cadarços para enforcá-lo. Porém o Bradley bate nela contra uma árvore e consegue jogá-la no chão.
chão. E aí, vendo que o cara arrancou uma parte do couro cabeludo dela, a Linda se joga em cima dele com raiva e acaba sendo dominada facilmente no chão. Aí, para evitar ser finalizada, ela morde as costas e as mãos do babaca, o que não dá muito certo, já que ele ainda enfia o dedo no olho dela. Por sorte, a Linda consegue pegar uma pedra e bater na cabeça do Bradley, fazendo com que os dois se separem outra vez. Além disso, ela mostra que pegou o anel da Zuri e engole sem pensar duas vezes, zombando da cara do patrão. O problema é que o Bradley fica putaço com isso e se joga em cima da mulher, derrubando ela no chão e empurrando o rosto dela contra a terra. Mas ainda assim, a Linda consegue pegar a faca que tinha caído ali perto e golpeá-lo no abdômen para fazê-lo parar de bater nela. E aí, depois de se livrar do cara, a Linda vê o Bradley correndo pro outro lado da ilha, em direção às pedras em formato de X. Alguns minutos depois, o Bradley chega perto das pedras em X e descobre que esse tempo todo tinha a casa de férias de um bilionário de Wall Street nessa parte da ilha. Então ele não perde tempo e vai até lá implorar por ajuda. E apesar de ninguém aparecer para ajudar, ele consegue abrir a porta e entrar na cozinha para beber um pouco d'água. Só que enquanto o Bradley faz isso, a Linda apaga as luzes da residência e usa os alto-falantes para dizer que existe um curry delicioso por ali, mostrando que ela conhece bem a casa. Além disso, assim que o Bradley começa a procurar por facas, a mulher avisa que já deu um jeito em todas elas, com exceção daquela que ela usou para trabalhar até agora no acampamento. E a Linda ainda dá risada do cara, por ele ter acreditado que uma faca simplesmente foi trazida pelas ondas e apareceu na encosta. Mas sem se importar com nada disso, o Bradley quebra a câmera e começa a andar pela casa, procurando algo para se defender. Ao mesmo tempo, a Linda, que está na sala de segurança olhando tudo, revela que a primeira coisa que fez ao encontrar essa casa foi dar um jeito no sistema de segurança. Fora isso, ela revela que os dois já podiam ter sido resgatados há muito tempo, quando viu um barco de luxo passando perto da ilha. Porém, ela sentiu que precisava de mais um tempo, e apenas seguiu a embarcação até encontrar a casa que eles estão agora. E como a Linda viu os funcionários colocando a senha na porta antes de irem embora, ela conseguiu invadir bem facilmente. Além disso, ela fala que só queria ficar sozinha com ele por um tempo, e que nunca teve a intenção de finalizar ninguém. Mas como a Zuri apareceu junto com o piloto, ela precisou eliminar os dois enquanto o senhor estava tentando ajudar a jovem. E a Linda ainda fala que talvez estivesse escrito nas estrelas que os dois iriam ser os únicos a sobreviver. Alguns segundos depois, o Bradley chega na sala de estar da casa e acaba sendo surpreendido pela Linda, que aparece ali com uma escopeta. E aí, sabendo que pode ser finalizado a qualquer momento, o Bradley se ajoelha e começa a chorar, dizendo que realmente era uma pessoa terrível, um verdadeiro monstro, mas ele promete que mudou graças a Linda, pois ela cuidou dele e o ensinou a ser uma pessoa melhor, algo que ninguém nunca fez. Mas não para por aí, o cara ainda fala que eles podem fazer esse relacionamento funcionar ali na ilha, afinal, ela provou que os dois têm tudo o que precisam para sobreviver bem. Por isso, o Bradley diz que eles podem ficar ali e serem felizes para sempre, já que ele a ama demais. E isso realmente parece mexer com os sentimentos da Linda. Só que nessa hora, ela percebe que um dos chifres da decoração sumiu, e entende que o cara estava apenas fingindo para pegá-la de surpresa. Só que a Linda descobre isso tarde demais, e o Bradley consegue fazer um ataque rápido e roubar a arma da mão dela. A Linda até pega um taco de golfe para se defender, porém ela não consegue fazer nada contra a escopeta, e apenas implora pro cara não atirar. Mas o Bradley atira mesmo assim, e acaba não dando em nada, já que a arma estava descarregada. Vendo isso, a Linda ataca o otário com um taco de golfe, derruba ele no chão e o finaliza no maior estilo Abby de The Last of Us. Um ano depois, vemos a Linda jogando golfe e sendo aplaudida por várias pessoas. Nessa hora, uma repórter vai até ela para fazer uma matéria com a sobrevivente preferida do público. Durante essa entrevista, nós descobrimos que a Linda foi encontrada no meio do mar em cima de uma jangada, o que deixou todos impressionados e apaixonados por ela. Afinal, sobreviver desse jeito após uma queda de avião não é nem um pouco fácil. E apesar de falar que não foi fácil, a Linda deixa claro que a memória dos colegas dela foi o que a manteve firme e forte para aguentar. Além disso, a repórter também menciona que o best-seller da Linda vai virar um filme e pergunta como ela está se sentindo. Em resposta a essa questão, a Linda apenas fala que está escrevendo um novo livro para inspirar as pessoas a se salvarem, e logo em seguida ela vai embora no carrão que ela conseguiu comprar com as vendas do livro e dá uma boa encarada na câmera. Ok, galera, finalizar duas pessoas inocentes que vieram resgatar o cara que você mantém como companhia, para não falar refém numa ilha, é coisa de gente que se perdeu completamente. E eu tenho que ser sincero, não importa tudo que a Linda aguentou até aqui, nada justifica isso. A mulher poderia ter saído naquele barco, montado um canal de sobrevivência, dado palestras e vivido melhor que qualquer um daquele escritório. Só que em vez disso, a Linda fez exatamente o que assassinos premeditados fazem. E aqui a coisa fica séria de verdade. Um estudo da Universidade de Northwestern, com 77 condenados, mostrou que 66% dos assassinos premeditados tinham histórico de transtornos de humor, e que, diferente dos impulsivos, a cabeça deles funciona normalmente. Então eles planejam com frieza, e os motivos são sempre os mesmos: ganho pessoal, controle ou eliminação de ameaça. Já a sequência clássica tem 4 estágios: informação, decisão, execução e cobertura. Aí a Linda executou todos com aqueles dois coitados. Ela descobriu que ninguém mais procurava, escolheu o penhasco que já conhecia, inventou o atalho e vendeu a história do acidente pro Bradley. 4 de 4, né? Até porque o motor de tudo é o mesmo medo
medo que a Linda carrega desde sempre. Porque vamos combinar, né? Toda decisão dessa mulher, do escritório até a ilha, gira em torno de não ficar sozinha, da amizade forçada com os colegas, até os assassinatos para não perder o Bradley, já que a Zuri e o piloto ameaçavam tirar ele dela. E sem o Bradley, a Linda fica sozinha. E quando ela mesma fala que só queria ficar sozinha com ele por um tempo, tá confirmando que a solidão comanda tudo. Tanto que depois que o Bradley foi de base, a Linda não ficou na ilha. Ela construiu uma jangada e foi embora. Não porque roubou a ideia de ninguém, mas porque ela não tinha mais companhia nenhuma. Agora o pesadelo com a Zuri é o único momento em que a culpa aparece de verdade. E eu acredito que a Linda sentiu o peso do que fez. A Zuri chamando ela de assassina dentro do sonho mostra que a consciência tá lá. Acontece que sentir culpa não desfaz nada, né, galera? Os dois continuam finalizados. E pra ser justo, as habilidades de sobrevivência da Linda são reais. A mulher sabe caçar, fazer fogo, purificar água e manter duas pessoas vivas numa ilha. O problema é pra que ela usou esse conhecimento. Então a Linda não é uma psicopata completa. Ela tem consciência. E sinceramente, isso é bem pior, porque significa que ela sabia exatamente o que estava fazendo e fez mesmo assim. E sobre o ex-marido, a gente precisa lembrar que essa versão da Linda, né? Ela contou pro Bradley que o cara saiu dirigindo bêbado, depois que ela parou de esconder a chave. Só que a Linda já provou que mente. Ela inventou a história do acidente da Zuri, plantou a faca fingindo que veio com as ondas e manipulou o Bradley por semanas. Então a gente não tem como saber se foi exatamente assim que aconteceu. E como as finalizações da Zuri e do piloto são confirmadas, a coisa não fica muito boa pra ela, né? Agora o Bradley, pela primeira vez o cara fez algo esperto. O plano de fingir emoção pra roubar o chifre como arma foi sólido. Acontece que o cara exagerou dizendo que amava a Linda, e ninguém ia cair nessa depois de tudo que ele fez. Fora que o idiota não conferiu se a escopeta tava carregada, e a melhor chance que ele teve virou nada. Aí a Linda acabou com o cara usando um taco de golfe, o mesmo objeto que ele ficava batendo no escritório enquanto decidia quem promovera. Sem contar que a mansão recontextualiza tudo. A Linda tinha acesso a resgate, comida e segurança esse tempo todo, e manteve os dois no acampamento de propósito. A ilha era o plano, e a mansão era o backup. Então, quando ela falou que talvez estivesse escrito nas estrelas que os dois iam sobreviver, vamos combinar, né? A mulher acabou com duas pessoas e vem falar de destino. E sobre o livro que ela escreveu, não é a primeira vez que alguém faz isso. Em 1984, um capitão dos bombeiros chamado John Leonard Orr ateou cerca de 2.000 incêndios em Glendale, na Califórnia, enquanto ele trabalhava como investigador de incêndios criminosos. O cara finalizou 4 pessoas e era celebrado como herói por resolver os casos que ele mesmo criava. Até que um romance que ele escreveu escrevendo os próprios crimes desmascarou tudo. Já a Linda escreveu um best-seller sobre sobrevivência que virou o filme, e o padrão é o mesmo. Os dois lucraram contando a própria versão da história sem confessar nada. Isso até tem nome, Síndrome do Herói. O fenômeno onde a pessoa explora uma crise para ser celebrada. Só que a Linda foi além, porque ela não só explorou a queda do avião, como criou mais mortes. E saiu como a sobrevivente preferida do público, né, galera? Aí agora ela joga golfe, dá entrevista e vende livros. A mesma mulher que era excluída por gente que jogava golfe no escritório, virou exatamente aquilo que a esculachava. Fora que o mesmo sistema que excluiu a Linda agora abraça ela, porque no final, a mulher cedeu à pressão social e se tornou igual a eles. Mas bora pras notas. Começando pelo Donovan, ele recebe a nota 1. O cara já era egoísta no escritório, e na crise, virou um risco pra quem tentou ajudar ele. Passando pra Zuri, ela recebe uma nota 2. A mulher chegou numa ilha deserta, encontrou uma desconhecida que vivia sozinha com o noivo dela há semanas, e simplesmente aceitou seguir por um atalho no meio do mato, sem questionar nada. Nota 2 porque a inocência dela custou 2 vidas. Agora passando pro Bradley, nota 3. O cara tinha um ego de CEO, sem nenhuma habilidade para sustentar, e na ilha ficou dependente da pessoa que ele mais desprezava. Só que o plano do chifre na mansão foi a única jogada esperta no filme inteiro. A nota é 3 porque no meio de tanta burrice, teve um pequeno lampejo de inteligência. E a Linda recebe uma nota 8. É uma das mulheres mais preparadas que já apareceram aqui no canal, e ela fez o que 99% das pessoas não conseguiria fazer sozinhas numa ilha. Mas ela usou esse talento para controlar, manipular e finalizar 3 pessoas. A nota é 8 porque a sobrevivência era perfeita, mas as decisões morais é que baixaram a nota. Bom, o mais burro do filme é o Donovan, né? O cara enforcou a única pessoa que tava tentando salvar a vida dele, e foi sugado do jato por não estar de cinto. 2 decisões fatais em menos de 1 minuto. A mais esperta, sem dúvidas, é a Linda. Ela era extremamente preparada, e sobreviveu a tudo com conhecimento real. O problema é que ela usou esse conhecimento pra fazer coisas que não deveria. E galera, só passando pra lembrar, além do Derrotando Filmes, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, o Abismo do Medo. Lá eu conto histórias perturbadoras, do sobrenatural. As duas correm pro quarto da mãe e passam a noite lá. Há tragédias em montanhas. Em vez de ficar parado esperando o carro, o homem decidiu continuar fazendo o que tinha vindo fazer, escalar. Todo dia ele acordava, saía do campground e ia para algum pico ou trilha. Desastres naturais, a casa treme, range, e então é arrancada da fundação. E quando o rugido finalmente para, ninguém sobrevive. E casos que realmente dão aquele frio na espinha. E o principal, são todos casos reais. Os casos são todos pesquisados, não são histórias inventadas ou figs. Então se você curte esse tipo de conteúdo,
conteúdo e ainda não conhece o canal, cola lá e se inscreve, porque eu ainda não desisti de derrotar o YouTube. Fala galera, esse foi como derrotar Socorro. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e lembre-se de aprender a fazer fogo, afinal, nunca se sabe, né?